O GAECO, que é o Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal, abriu essa investigação a partir do momento em que órgãos que fazem consultoria e fazem fiscalização, principalmente do Campeonato Brasileiro, que no ano passado, por conta de tudo que aconteceu, existia o Sport Radar, que é um órgão que já é especializado nisso, já estava fiscalizando o campeonato, para entender algumas movimentações estranhas em algumas partidas. Então, no caso do Bruno Henrique, teve um jogo ano passado do Campeonato Brasileiro contra o Santos, Flamengo e Santos, em que o Bruno Henrique leva o cartão amarelo, seria o terceiro cartão amarelo dele de uma sequência, então o deixaria fora da partida seguinte. A partida seguinte seria contra o Fortaleza e a seguinte ao do Fortaleza seria contra o Palmeiras. A gente que acompanha futebol sabe que é normal, às vezes, o jogador tomar esse cartão amarelo para não ficar fora do jogo mais importante, né? No caso, contra o Palmeiras, ano passado, toda a disputa pelo título. Mas a situação é que essas empresas, elas entenderam que existia uma movimentação exponencial, foi feita uma movimentação exponencial, um número de apostas em cima deste cartão amarelo do jogador por pessoas próximas ao jogador. Então, além de familiares, como o irmão, a cunhada e também a prima, vários amigos ou colegas, assim, pessoas relacionadas ao jogador de alguma forma. Nessa manhã, mandados de busca e apreensão foram expedidos por todo o país, no caso, os dois estados que estariam envolvidos, o estado do Rio de Janeiro e também aqui de Minas Gerais, 4 cidades aqui de Minas Gerais. Esses mandados de busca e apreensão já foram cumpridos, 12 mandados no total, e aí agora vão poder, de fato, trazer materiais de evidência. E o que o STJD veio como atualização para a gente, né? O STJD já tinha recebido um comunicado da Diretoria de Ética e Conformidade da Conmebol, que foi encaminhado pela Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, da CBF, em agosto desse ano, sobre essa partida. Aí a Procuradoria procurou, oficiou, né, a Sport Radar, que é essa empresa de consultoria. A Sport Radar apresentou o relatório para eles e o STJD, na época, constatou que os fatos que foram observados não saíam da realidade razoável do futebol e que, por isso, mesmo que o alerta apontasse que um número maior de apostas teriam sido feitas no cartão amarelo, os próprios lucros dessa aposta, segundo, né, a nota que a gente tem aqui do STJD, os próprios lucros dessa aposta seriam reportados como ínfimos comparados ao salário mensal do jogador. E por essas razões, diante da falta de elementos concretos, entendeu-se pelo arquivamento, então, desta peça. O que pode acontecer? Surgindo novas evidências, o STJD pode abrir uma nova, no caso, uma nova investigação e começar de novo, como a gente viu acontecer no ano passado no Ministério Público de Goiás, e o STJD, então, entrevistou, fez oitivas com esses jogadores. É bastante coisa, Mari, tentei ser bem detalhista aqui para vocês, mas o que aconteceu é isso, um número de apostas feitas pelo cartão amarelo do Bruno Henrique por familiares, um número que fez a probabilidade desses cartões amarelos, que ele normalmente tomava de 20%, passar para 90%, inclusive usuários que teriam criado a conta num dia anterior à rodada, e usuários ligados ao jogador. Então, é tudo sob o campo da suspeita, mas que virou caso de polícia, Mari. Perfeito, Vitória, é isso. É muito delicado, envolve muitos personagens, envolve muitos órgãos, e por isso a Vitória traz com muita tranquilidade todas as informações para o fã do esporte. Do lado do Flamengo, quero também dar um pulinho no Rio de Janeiro, porque, Pedro, houve então a ação da polícia no Ninho do Urubu também nesta manhã, na casa do jogador, mas a programação do Flamengo foi mantida a mesma, né? Qual que é o posicionamento do rubro-negro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um abraço aí também para o Prates, para o Marra, todo mundo está com a gente nesse Sport Center. Pois é, a programação do Flamengo está mantida sim, com o Bruno Henrique, ele chegou pela manhã no CT do Flamengo, então participa lá da atividade, aí almoça com a delegação e depois à tarde segue para Belo Horizonte no embarque para enfrentar o Cruzeiro amanhã na capital mineira, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Aí a delegação do Flamengo retorna para o Rio de Janeiro e aí só depois no sábado que volta para Belo Horizonte para um enfrentamento com o Atlético Mineiro na decisão, na finalíssima da Copa do Brasil. Como a Vitória detalhou muito bem, houve essa atualização do STJD, né? Então o Flamengo está muito atento a todos esses detalhes, procurando trabalhar mais internamente.
divulgou uma nota mais cedo dando suporte ao Bruno Henrique, ressaltando a presunção de inocência, garantindo que não teve acesso aos autos. É um processo sigiloso, mas que vai dar todo o suporte ao atleta por conta a questão da presunção de inocência, e que também Bruno Henrique vai seguir exercendo as suas atividades. Ele nesse momento é investigado, não é um denunciado, enfim, nada nesse sentido. Então ele está sendo investigado, como as pessoas próximas ali dele e tudo mais. Então o Bruno Henrique, a questão agora, a preocupação mais interna é como ele vai reagir a todo esse cenário, já que, por exemplo, o Lucas Paquetá, muitos consideram que afetou um pouco o desempenho dele dentro de campo, etc. Então é uma situação tanto quanto parecida, tem parentes envolvidos, então o Flamengo vai ficar muito atento a essa questão. O Bruno Henrique, ele não participou do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil porque estava suspenso, mas poderia voltar sem nenhum tipo de problema no próximo fim de semana. É mais um pepino aí para o técnico Felipe Luiz, nesse início de carreira, ter que descascar, ter que lidar, porque vai ser mais uma semana mais turbulenta do que o Flamengo imaginava depois de vencer o Atlético Mineiro por 3-1, mas estaremos lá no embarque do Flamengo para acompanhar como é que vai ser, se enfim alguém vai se pronunciar de uma maneira mais profunda, mas a priori o Flamengo vai ficar nessa nota para esperar o desenrolar dos fatos. Mari. Perfeito, Pedro. Quero ouvir vocês também. Qual que tem que ser a ação do Felipe Luiz, do Flamengo e do Bruno Henrique nessa situação? O Felipe se inteirar de tudo, né? Conversar com tudo. Para mim, porque pro Felipe é muito mais da parte psicológica do jogador. Sim. Do que efetivamente fazer algo, saber, né, Marra? Se ele tá bem, saber se tem... Bom, entender toda a história, entender toda a versão dele. E ele tem relacionamento com o Bruno Henrique para conseguir entender... e aí, como você disse na primeira hora, ligou para sua tia, né, assim, me conta de onde surgiu essas coisas e tal. E ele tem relação para isso. O Flamengo, acho que fez o que tinha que fazer. Mostrar que ainda é uma investigação e que ele apoia o Bruno Henrique e, ao mesmo tempo, abrir para a investigação. Estamos aqui à disposição, pode fazer o que você quiser. Isso, polícia, né? Pode investigar o que você quiser, não temos nada com isso. E o Flamengo foi muito digno, né? Assim, e a nota foi muito boa de acolhimento ao Bruno. Do Bruno, é uma situação diferente, né? O Bruno, para mim, a melhor forma de se defender de tudo isso é expondo tudo que ele sabe e, assim, sendo bastante transparente. Mas talvez isso seja uma situação que tire ele do prumo, sabe? Do eixo, de estar 100% concentrado no trabalho e tal. Eu imagino que ele seria um jogador para jogar contra o Cruzeiro e para jogar contra o Atlético. Porque os jogadores foram desgastados no último final de semana, ele não entrou em campo. Então eu imagino, pelo menos contra o Cruzeiro, imaginava ele jogando como titular. Mas agora eu já não sei. Agora vai ter que ver o Felipe e o Flamengo, a condição dele. Eu estou falando emocional. E chama atenção, foi o que a gente conversou um pouquinho na primeira hora, Prates, pelo tamanho do jogador, né? Porque quando a gente via alguns casos, eu acho que também o caso do Paquetá chama atenção, de outros jogadores na Europa, né? Trago o Paquetá por uma relação óbvia de nacionalidade. Quando a gente viu aqui no nosso futebol, passava não necessariamente por protagonistas do futebol brasileiro. Mesmo o cara ganhando mais do que a média do brasileiro, o cara foi buscar um dinheiro ali. A gente fica tentando juntar, claro, tudo na casa ainda da investigação, da suspeita. O que seria um motivador, né? O tamanho do personagem para essa investigação, né? E o recado que ela passa também. O que a gente viu nessa grande operação do ano passado, principalmente em Goiás, né? Era a facilidade para se ganhar dinheiro. Como muita gente lucrava e como o atleta também lucrava, de certa forma, com essa máfia que se criou em relação a apostadores e no futebol brasileiro principalmente, né? O caso do Bruno Henrique está sob investigação. Pensando esportivamente, como é um assunto muito complexo, muito delicado e muito relevante também, vai muito de como que o jogador está reagindo. Sim. O comportamento do atleta qual é? Porque, obviamente, o Flamengo conversou com ele, ouviu a versão dele. Olha, eu não tenho nada, não estou devendo nada para ninguém, possivelmente deve ter falado. Vou abrir aqui o que eles precisarem em relação a sigilo bancário, sigilo telefônico. Como que é o comportamento do atleta? Se o Flamengo percebeu, e aí treinador, diretoria percebe que o atleta está muito afetado com isso, está abalado, é melhor tirar. Você não vai levar para um jogo de futebol
Alguém que talvez esteja com a cabeça em outro lugar, investigado, queira dar explicações, pode estar sentindo em relação até ao comportamento dia a dia. Isso é muito de cada um. Eu acho que não tem uma fórmula pronta para todos os jogadores. Né? Tem jogador que, às vezes, está sob investigação, aquilo não afeta dentro de campo, ele continua jogando normalmente. Tem jogador que já sente mais. Até pela própria consciência, né? Quem claro. sabe quem está envolvido ou não em algo é o próprio Bruno Henrique, né? Isso. E isso como vai entorno, determinar né, Mari? também. O entorno fala de pessoas muito próximas, familiares. Então são pessoas que diariamente conversam, no caso do Bruno Henrique, conversavam com os outros jogadores. Então a gente viu que nem todos os jogadores reagiram da mesma forma. Alguns ficaram suspensos, voltaram jogando, parece que não tinham nada. Outros já têm mais dificuldade, né? Então veremos o caso do Bruno Henrique agora. E chama atenção porque a gente tem 2 personagens do Flamengo muito grandes, né, Marra? E que estão envolvidos agora, que é tudo que o torcedor não quer, o próprio Flamengo não quer, né? Pensando em ano de eleição, em toda a questão que o rubro-negro tem. O Gabigol ainda está sob um efeito suspensivo, né, do caso de doping. E aí agora o Bruno Henrique também nessa investigação.